Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as transformações químicas. Vamos entender como isso acontece no nosso dia a dia, por que as transformações químicas são importantes, mas antes disso a gente precisa entender alguns conceitos importantes. Vem comigo? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender qual é a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico. São duas coisas totalmente diferentes. Quando ocorre um fenômeno físico, a gente percebe que as substâncias em questão, elas não mudam a sua forma, elas não alteram a sua composição, elas permanecem as mesmas. Por exemplo, quando nós misturamos água com areia, a gente consegue visualizar que a água está lá e a areia também. Não houve uma interação entre essas duas substâncias, não houve uma reação química. A água continua sendo água e a areia continua sendo areia. Não houve transformação da matéria, né? Então, nesse caso, a gente tem um fenômeno físico, porque não houve mudança significativa na composição química dos materiais. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, que é a água. Quando a água passa de um estado físico para outro, ela só mudou a organização das suas moléculas, né? A união dessas moléculas, elas passam a estar mais juntinhas, quando a água está no estado sólido, um pouco mais afastadas, quando a água está no estado líquido, e no estado gasoso, as moléculas da água se agitam bastante, estão muito mais afastadas umas das outras, mas continua sendo água. Água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Não houve transformação, a água não deixou de ser água. Então, nesse caso, nós temos também um exemplo de fenômeno físico. Outro exemplo, olha só, quando a gente tem aí um pedaço de papel e por algum motivo você rasga esse papel em 2 ou 3 pedaços ou mais pedaços. O papel não deixou de ser papel. Você apenas triturou, você cortou esse papel em partes menores. Então, nesse caso, nós temos também um fenômeno físico, porque o papel continua sendo papel. Não houve alteração na sua composição. Não alterou a composição das folhas de papel. Ok? Então, fenômeno físico, não há alteração química, não há mudança, não há transformação da matéria. A matéria continua sendo a mesma, as substâncias continuam sendo as mesmas. Ok? Entendido? Então, vamos lá. Agora, nós temos um fenômeno químico. E aí sim, aqui acontecem muitas mudanças. Nas transformações químicas, a matéria, as substâncias, elas deixam de ser aquela substância e passa a ser uma nova coisa, uma nova substância, uma nova matéria. E isso acontece por meio de reações químicas. Vamos entender melhor isso? Então, aqui a gente tem um fenômeno químico, olha só, o fogo. Quando a gente coloca fogo em alguma coisa, num pedaço de papel, uma vela acesa, a chama do fogão, nós estamos tendo ali um fenômeno químico. Por quê? O fogo nada mais é do que a transformação daquela substância em gás carbônico e outras substâncias que vão ser liberadas na atmosfera, tá? Então, ali, no caso aí, a gente tem um exemplo de uma folha de papel sendo queimada. O papel deixou de ser papel. Já não é mais aquela folhinha que a gente rasgou, lembra? Então, a gente não tem mais o papel assim que essa combustão finaliza. Deixou de ser papel, passou a ser outra substância. Então, aqui a gente tem um outro exemplo de fenômeno químico, que é quando a gente está preparando um bolo, onde a gente usa lá vários ingredientes diferentes. Esses ingredientes, eles passam a interagir entre si, eles passam a reagir entre si, e aí a gente tem um delicioso bolo. Quando eu me arrependo, né, eu falo, ai, para que eu usei aquele ovo? Para que eu usei o trigo? Eu quero tudo de volta. Você consegue retirar lá os ingredientes do bolo que você preparou? Não consegue. Por quê, gente? Porque ali houve uma reação
química. Transformações químicas foram acontecendo nesses ingredientes, eles reagiram entre si e aí a gente passa a ter um outro produto. A gente passa a ter uma outra substância, que no caso é o bolo. Então, quando vários tipos de reações químicas acontecem, a gente consegue, em alguns momentos, até enxergar essas transformações acontecendo. Por exemplo, né, a gente tem lá mudança de cor, né, quando uma substância ela passa a mudar a cor, no caso, por exemplo, de um prego, né, sendo enferrujado. Vocês já viram um prego que não é enferrujado e um prego enferrujado? Eles têm cores diferentes. Então, ali está acontecendo uma transformação química, a oxidação do ferro, a ferrugem. A gente pode também observar a liberação de gases, bolhas sendo liberadas. E aí a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, na própria combustão, na própria queima, a gente vê fumaça saindo, né? Então, ali a gente tem, visivelmente, a gente pode perceber uma reação química, uma transformação química acontecendo. Calor, né? Na queima também a gente sente lá que está quente aquele produto que está sendo queimado. Então, ali a gente também percebe mudanças na alteração das substâncias através da queima, tá? E assim a gente tem outros exemplos. Aqui a gente vai mostrar alguns exemplos que para mudança de cor, né? Nessas duas substâncias que estão reagindo aí. Quando a gente tem aí um líquido sendo transformado em outro, e aqui o prego, né? Vocês estão vendo aí no meio um prego maior, ele não está enferrujado, ele ainda não passou por nenhuma transformação química, e esses outros preguinhos em volta, eles estão já enferrujados. Nesse caso, houve transformação química da substância ferro em um outro composto, um composto oxidado, que é a ferrugem. E aqui a gente pode falar também de um outro tipo de fenômeno, que é o fenômeno biológico. A palavrinha, o prefixo bio, significa vida. Então, todo fenômeno biológico é um fenômeno relacionado aos seres vivos. E aí a gente tem inúmeros exemplos de fenômenos biológicos acontecendo constantemente em todo e qualquer ser vivo. Aqui eu coloquei alguns exemplos. A respiração. A nossa respiração é um fenômeno biológico. A fotossíntese, onde as plantas utilizam a luz do sol, mais o gás carbônico para produzir compostos orgânicos e oxigênio, também é um fenômeno biológico. A digestão, a reprodução, a metamorfose de várias espécies de seres vivos, como alguns insetos, e por aí vai. Fenômenos biológicos estão totalmente associados aos seres vivos. Aqui a gente colocou alguns exemplos, né? Como eu já citei, a fotossíntese. A plantinha ela usa a luz do sol, ela usa gás carbônico, produz oxigênio para a nossa respiração, que também é um fenômeno biológico. E, além disso, ela produz açúcares, compostos orgânicos que ela armazena nos frutos, nas raízes, no caule. E os seres vivos utilizam também desses compostos que as plantas produzem. Aqui a gente tem a metamorfose da borboleta, que também é um processo, né, relacionado à vida, então é um fenômeno biológico. Agora é com você. Revisa esse conteúdo, essa aula, assista quantas vezes achar necessário. Se tiver dúvida, volte quantas vezes precisar. E uma tarefinha representar por meio de desenhos exemplos desses fenômenos físicos, dos fenômenos químicos e biológicos que nós acabamos de estudar. E que tal chamar alguém da sua família para fazer um bolo delicioso enquanto você explica o que é um fenômeno químico. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais! Olá, pessoal, aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos entender e conhecer como que as transformações químicas elas estão aí presentes no nosso dia a dia e como a gente se beneficia delas, hein? Vamos lá?
Então, olha só, agora que você já sabe que as transformações químicas, elas alteram a natureza das substâncias, ocorre transformação de uma substância em outra, vamos entender como isso acontece no nosso dia a dia? Você já viu várias reações químicas acontecendo e nem se deu conta disso. Olha só. Quando nós estamos preparando um alimento, a gente usa o fogão, não é mesmo? E no fogão, as chamas do fogão, ali a gente está tendo reações químicas acontecendo. A combustão é queima. Lembra que nós falamos sobre isso na aula anterior? Então, para preparar alimentos, nós precisamos de uma reação química chamada combustão, que é a queima. Também falamos na aula anterior sobre o preparo de alimentos. E muitos desses preparos, em muitos deles, ocorre transformação de uma substância em outra. Já falamos sobre o bolo, lembra? Os frutos, quando eles estão no processo de amadurecimento, várias reações químicas acontecem ali para que esse fruto ele passe do seu estado de fruto verde para fruto maduro. Você gosta de banana mais madura ou mais verde? Eu prefiro ela um pouquinho mais verde. Aqui a gente tem um exemplo de transformação química que é chamada de fermentação lática. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu tenho certeza que você já tomou um delicioso iogurte, não já? Então, o preparo de iogurtes é feito a partir de uma transformação química chamada de fermentação. Então, o leite, ele se transforma em iogurte através de várias reações que são feitas por micro-organismos, inclusive, que transformam aquela característica do leite na característica que a gente tem aí do iogurte, que é mais azedinho, né? Inclusive até mais saboroso do que o próprio leite. E aí sim, nós temos também uma reação química, várias transformações químicas acontecendo ali. Nós temos um outro tipo de transformação química que também é um tipo de fermentação, mas nesse caso é a fermentação alcoólica, onde nós temos aqui no Brasil a matéria-prima mais utilizada para esse tipo de transformação é a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar ela é fermentada em grandes usinas e essa fermentação produz álcool. Lembra que a gente usou tanto esse álcool nessa pandemia, né? Pois é, ele foi transformado a partir da cana-de-açúcar. Viu como ocorre transformação química em todo esse processo? A gente tinha antes um fruto, um vegetal, que deixou de ser vegetal e passou a se transformar em um produto que nós utilizamos para higienizar. Higienizar as mãos, higienizar objetos. E é isso, transformação química. Tá vendo como que ela é importante para o nosso dia a dia? A nossa respiração, consegue ficar aí 2 minutos sem respirar? Já tentou? Eu já tentei, mas eu não consegui. Não consigo ficar nem 10 segundos. Por quê? Porque a respiração ela é vital para nós. Nós precisamos do oxigênio para que ele entre nas nossas células e nas nossas células várias reações químicas, várias transformações químicas acontecem utilizando o oxigênio que nós respiramos. Então, olha só, o tanto de transformações químicas que acontecem no nosso corpo. Tem mais uma. Vamos lá? A digestão. Lembra daquela batata frita que você comeu? Gostosa, não é? E cadê ela? Para onde foi? O que aconteceu com a sua batata? Ela foi transformada através do processo de digestão. O nosso organismo, ele digere todo o alimento que nós consumimos durante o dia, transforma esse alimento em moléculas bem pequenininhas, bem menores, que vão ser absorvidas de novo nas nossas células, como fonte de energia, como fonte de nutrientes, para que a gente possa se manter vivo. Então, a digestão também é um tipo de transformação química que acontece no nosso corpo. A fotossíntese. Nós falamos também na aula anterior que as plantas utilizam a luz do sol, utilizam gás carbônico para produzir oxigênio que nós, inclusive, usamos na nossa respiração e também produz compostos orgânicos, como vários tipos de açúcares,
que ficam armazenados nos frutos, nas raízes, no caule, nas folhas, e muitos seres vivos, inclusive nós, nos alimentamos dos vegetais. Olha só como na natureza tudo é muito perfeito, tudo é muito sincronizado, não é mesmo? Então, a fotossíntese também é um tipo de transformação química. Já viram lá alguns comprimidinhos que a gente põe na água, vitaminas, alguns tipos de antiácidos, né? Que a gente usa, às vezes está assim com aquela dorzinha no estômago e já tem aí algumas receitinhas em casa, né? Alguns comprimidinhos para amenizar um pouco essa dor no estômago. Então, esses comprimidos efervescentes, assim que a gente coloca na água, ali acontecem reações químicas que liberam gases na atmosfera. Por isso esse barulhinho, né? Quando está ali, como se estivesse fervendo, né? Na verdade, são reações químicas acontecendo e produzindo outras substâncias. E uma delas são os gases que são liberados. Então, essas são apenas algumas, né, das transformações químicas que acontecem diariamente, constantemente no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente nem se dá conta de que está acontecendo, não é mesmo? Existem várias, inúmeras outras reações. O nosso planeta ele é cíclico, então várias reações acontecem nas florestas, na atmosfera, na água, no nosso corpo, no corpo dos seres vivos e por aí vai. E a gente aproveita várias dessas reações para o nosso benefício. Por hoje é só. Agora é com você. Assista, revise essa aula quantas vezes você achar necessário e represente por meio de desenho alguns desses modelos de transformações químicas que a gente explicou aqui para você. Faça uma lista de como a gente pode se beneficiar dessas transformações químicas. Vejo você na próxima aula. Até mais! Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a qualidade da água, qual a importância da água para a nossa vida e como nós podemos fazer, o que podemos fazer para preservar esse recurso tão importante. Vamos lá? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre a qualidade da água, mas nós precisamos entender que a água é um recurso fundamental para a nossa existência e para a existência de todo e qualquer tipo de vida no planeta. Sem água, não há vida. Concordam comigo? Além de formar e compor os organismos vivos, a água também mantém esses organismos vivos, né? Compõe as células e mantém essas células, as células dos seres vivos, funcionando de forma eficiente. A água, ela participa de várias reações das células e dos organismos de maneira geral. Então, a água é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, o nosso corpo, nós, seres humanos, temos em torno de 70% do nosso corpo formado por água. Imagina se a gente não toma água, se a gente não hidrata o nosso corpo. Vamos ter dificuldade, não é mesmo? Um peixe tem em torno de 65% de água compondo o seu corpo. É muita água dentro do organismo, não é mesmo? E outro exemplo, a gente tem as frutas, né? Muitas frutas também armazenam água em seu interior. Então, pessoal, todo ser vivo contém água em seu interior e a água ela participa de várias reações das células desses seres vivos. Além disso, né, nós já sabemos que a água ela faz parte de vários ambientes do nosso planeta. Nos oceanos, nos mares, nos rios, lagos, lagoas, no subsolo, nas geleiras e por aí vai. A gente tem água aqui, ó, na atmosfera, vapor d'água. Então, a água ela está presente em todo o planeta. Porém, a maior parte da água que está aqui no nosso planeta, ela é salgada. E para o nosso consumo, ela acaba sendo imprópria, porque a gente não consegue
filtrar esses sais se por acaso a gente ingerir a água salgada. Então, ela é imprópria para o nosso consumo. E o que está disponível para nós? Somente um pequeno percentual, uma pontinha dessa água que está no nosso planeta, que é a água doce, né? Pessoal, então, como esse recurso ele é tão escasso, ele é limitado, nós precisamos sim ter o maior cuidado de zelar pela água que está disponível para nós, para que ela não venha a faltar no futuro próximo. E para que a gente possa entender e aprender como cuidar da água, a gente precisa entender o que significa esse termo aí, água potável. O que significa água potável? Nós definimos água potável como aquela que é destinada à ingestão, à preparação, à produção de alimentos e à higiene pessoal. Independente de onde ela veio, se ela veio do subsolo, se ela veio de um rio, de um lago, não importa a sua origem, desde que ela seja própria, que ela esteja apropriada para o consumo humano. Então, isso é chamado água potável. Mas e aí? O que a gente pode estar fazendo para que a gente tenha acesso à água potável, para que a gente possa preservar a qualidade dessa água e para que ela esteja sempre disponível para nós, para as futuras gerações e para os seres vivos de maneira geral? Então, aqui vão algumas ações, alguns exemplos de ações que nós devemos tomar no nosso dia a dia para que a gente possa sempre ter essa água disponível para nós. O primeiro deles, proteger os mananciais. O que são mananciais, gente? Os reservatórios de água, né? Os rios, os lagos, os reservatórios naturais. A gente tem que preservar esses espaços onde a água se acumula, para que a gente possa estar utilizando desse recurso. Outra ação que nós devemos tomar é reflorestar as margens dos rios, porque as margens dos rios, elas seguram. Toda vez que tem áreas vegetais, regiões de florestas nas margens dos rios, elas seguram o solo daquela região e não permitem que o solo desça e entupa, né? Preencha o leito dos rios com terra. Então, as margens dos rios, elas funcionam como uma proteção para que os rios consigam manter o seu curso e a disponibilidade de água ali naquela região. Evitar o desperdício é uma ação extremamente importante no nosso dia a dia. Ao tomar banho, feche o chuveiro ao ensaboar. Quando for escovar os dentes, feche a torneira. Reaproveite a água da lavagem das roupas. Evite usar mangueiras para lavar calçadas, para lavar o carro, né? Economize o máximo que puder, de preferência usando água no balde. Existem várias e várias formas da gente economizar água. Utilizar a água de forma consciente, sempre sabendo que é um recurso que pode vir a faltar se a gente não tiver esse devido cuidado, ok? Tratar os esgotos. Quando a gente trata os esgotos, a água tratada, ela volta para os cursos dos rios e gera um procedimento mais sustentável, né, de utilização da água para esgoto. Então, essas são apenas algumas, existem várias outras, e nós devemos sempre estar atentos a como podemos fazer, como podemos ter atitudes mais sustentáveis em relação à água. Agora é com você, revise esse conteúdo, assista essa videoaula quantas vezes achar necessário. E para refletir, eu coloquei aí 2 perguntinhas para que vocês possam estar aí respondendo, né, diante de tudo que foi assistido hoje, de tudo que vocês viram hoje, que atitudes nós podemos tomar na nossa casa, na nossa escola, para preservar a água. E quais são as ações que os órgãos públicos, né, eles devem tomar para que essa água esteja sempre disponível para o consumo humano. Por hoje é só, eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Até mais! Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta
E hoje eu estou trazendo um conteúdo extremamente importante para vocês. Nós vamos entender um pouquinho sobre como a água pode ser aproveitada como fonte de energia. Olha só que legal. Vamos lá, então? Você sabia que a água ela pode ser utilizada como fonte de energia? Você já ouviu falar sobre isso? Será? Você sabe de onde vem a eletricidade que chega à sua casa? A lâmpada que acende? Como que isso acontece? De onde vem essa energia? De onde vem toda essa eletricidade que alimenta os nossos aparelhos eletroeletrônicos, aparelhos domésticos e por aí vai? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Então vamos lá. 93% aproximadamente da energia elétrica que chega a todas as residências do Brasil vem das hidrelétricas. E o que é hidrelétrica? São usinas que geram eletricidade a partir da água. Vamos entender como é que isso funciona? Então, a usina hidrelétrica ela é responsável pela geração, pela produção de energia através do aproveitamento da água existente no rio. Mas como assim? Como a água se transforma em energia elétrica? Como é que essa mágica acontece? Vamos entender agora como isso acontece. Então, as moléculas de água ela têm energia acumulada que é chamada de energia potencial. Toda vez que a gente movimenta essas moléculas de água, a gente passa a ter ali uma energia mecânica que se transforma em energia cinética, energia de movimento. E toda essa força que tem nas moléculas de água, imagina aquela grande quantidade de água movimentando, a energia desse movimento se transforma em energia cinética, que depois passa a se transformar em energia elétrica. E através de todo o sistema de fios, de cabos, essa energia elétrica ela é distribuída para as nossas casas. Então, assim funciona, né, uma usina hidrelétrica. A gente tem um grande reservatório de água, uma barragem. Esse grande reservatório ele tem uma saída de água por onde a água desce em movimento, né, um duto. Essa água movimentando, ela vai movimentar uma turbina, uma grande turbina, que vai estar em contato com o gerador. E esse gerador é que vai fazer essa transformação acontecer da energia de movimento da água em energia elétrica, que vai ser recolhida pela fiação e ser depois distribuída para todas as residências e as instituições de maneira geral. Essa água, depois que ela veio em queda, né, ela passou por um percurso, ela volta de novo ao curso normal de um rio. Então, é assim que funciona toda a estrutura das hidrelétricas, que são as principais geradoras de energia para o nosso país. E quanto maior o volume de água, quanto maior a quantidade de água sendo movimentada, quanto maior a quantidade de água em queda, maior é a capacidade de geração de energia. E é por isso que, para aumentar essa eficiência, as hidrelétricas, ao serem construídas, constroem-se também grandes barragens, grandes reservatórios de água, para que quando a represa se abre, né, essa água desça numa quantidade muito maior para gerar energia, gerar eletricidade numa quantidade maior em um menor espaço de tempo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma grande usina hidrelétrica e ali, ao fundo, a gente tem a barragem, o grande reservatório de água e a região de queda da água, por onde ela vai passar e todo o processo de geração de energia vai acontecer. No Brasil, nós temos em torno de 150 usinas hidrelétricas, grandes usinas hidrelétricas que abastecem várias regiões do nosso país. Aqui a gente colocou alguns exemplos, a usina hidrelétrica de Itaipu, a de Belo Monte, a de Tucuruí e várias outras. Quais são as vantagens, né? Por que esse sistema ele é vantajoso? Quais os benefícios desse modelo de geração de energia? Primeiro, que a gente está usando aí um recurso renovável, que é a água. Não produz poluentes, não gera gases tóxicos para o meio ambiente, né? Nesse processo de geração de energia.
E em relação a outros modelos, as usinas hidrelétricas elas são mais baratas, elas têm um custo de produção muito menor, comparado aí, por exemplo, com as termoelétricas, com as usinas nucleares. Mas existem algumas desvantagens também, e a gente precisa entender, né? Primeiro, a construção dessas barragens gera inundação de grandes áreas de floresta. Porque o leito do rio, naturalmente, ele tem todo um percurso, margens e por aí vai. Mas para produzir, para produzir essa hidrelétrica, a gente precisa fazer o represamento do rio. E esse represamento gera inundação. E aí a gente tem grandes áreas de florestas que desaparecem, né? E isso prejudica a flora, a fauna daquela região. Altera também o regime hidráulico dos rios. A gente tinha um rio que tinha um curso super tranquilinho, né, normal, curso natural, e aí em algum momento ocorre o quê? Represamento de parte desse rio. Então, em alguns momentos, em alguns locais, esse curso de rio vai ser interrompido e vai gerar alagamento em outras regiões, tá? E outro fator também, que é uma desvantagem, é a migração das populações de pessoas que moravam naquela região ali, né, onde antes não era uma barragem, e pelo fato de ter que fazer esse represamento, essas pessoas acabam sendo obrigadas a se retirarem das suas moradias e a terem que procurar outros locais para viver. Então, existem também essas desvantagens em relação ao uso das hidrelétricas, apesar de ser um modelo ainda eficiente e menos poluente. Então, agora é com você. Já que você entendeu como funciona toda a estrutura de uma energia hidrelétrica, se tiver alguma dúvida, volte, revise, assista essa videoaula quantas vezes achar necessário. E aí eu coloquei 2 perguntinhas para vocês. Que atitude nós podemos tomar na nossa casa, na nossa escola, para economizar energia? Claro que a gente não pode ficar gastando energia à toa, né? E quais são as vantagens, as desvantagens do uso das hidrelétricas como fonte de energia? Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais! Olá pessoal, aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a qualidade da água que nós consumimos. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Você sabe o que é água potável? Esse termo, água potável, como nós até já falamos em algumas aulas anteriores, se refere à água que está disponível para o nosso consumo e que não oferece risco para a nossa saúde. E qual é a origem da água que nós consumimos? De onde ela vem? Como ela chega à nossa casa, às nossas residências? Então, a água ela é uma mistura homogênea e ela vem de mananciais, de reservatórios naturais de água doce, né, como rios, lagoas. E ela é uma mistura, onde nela existem algumas partículas, alguns componentes que nós não podemos ingerir. Então, por mais que essa água pareça limpa, ela pode conter ali algumas impurezas, alguns resíduos, que antes de estar disponível para o nosso consumo, precisa passar por tratamento. Olha só, nessa imagem vocês conseguem visualizar a diferença de uma água potável, própria para o nosso consumo, de uma água que não está tão própria assim, né? Então, na água sem tratamento, pode ter ali dentro, né, nessa mistura, agentes patogênicos. O que significa isso? O que é um agente patogênico? São micro-organismos, seres vivos muito pequenininhos, microscópicos, que, se a gente ingerir junto com a água, eles podem oferecer risco à nossa saúde, né? Então, é por isso que a água ela precisa ser tratada antes da gente consumir. E para que ela seja tratada,
é necessário que ela passe por todo um processo, por toda uma cadeia, né, uma série de etapas de tratamento, para que ela chegue na nossa casa sem oferecer risco para a nossa saúde. Mas como que isso acontece? Como é que esse tratamento é feito? Onde ele é feito? É isso que nós vamos entender agora. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre estação de tratamento de água. Como funciona, como é que funciona para a água chegar limpa até a sua torneira, a torneira da sua casa, da sua empresa, da sua indústria. Ou seja, todo o processo de tratamento de água. A primeira parte, então, é a captação da água. A água que usamos para as mais diversas atividades no nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos, regar jardim, enfim, essa água é captada dos rios, lagos e represas por meio de bombas. Essa água vem com folhas, galhos, lodo, bactérias, enfim, vem com muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamada de adutoras, para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA. Caso não exista um morro ou outros obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear a água terreno acima. Agora vamos para a bacia de tranquilização. Ao chegar à ETA, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos de árvore e até peixes. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores, daí o nome de processo de floculação. No tanque de floculação, a água segue para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Este é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte das impurezas sólidas. Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do tanque. A cada 2 horas em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Agora a parte de filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície, que segue para filtros verticais. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. A vida útil dos filtros utilizados numa ETA varia de 20 a 30 horas.
Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Agora é a desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento que está quase finalizado nessa etapa, né, na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares: a cloração, a alcalinização e a fluoretação. Na cloração, a adição de cloro serve para matar um teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças quando chegar à casa dos consumidores, ou à empresa, ou à indústria. A alcalinização é feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão de canos da rede de abastecimento, né? Então ela vai evitar que os canos se corroam. A fluoretação, o flúor é adicionado à água para prevenir cáries na população. Depois disso, a água vai para distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA, a ETA, também conhecida. Em seguida, ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, de onde ela é distribuída para a população. Conclusão: segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimento, e nas caixas d'água de prédios e residências, se elas não forem mantidas limpas, né? Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Então, pessoal, aqui a gente tem um resumo de todas as etapas do tratamento da água. O primeiro deles, captação, onde a água ela é represada, ela é recolhida através de uma fonte natural. Depois ela passa pelos reservatórios, em cada reservatório ela recebe um tipo de tratamento específico, passa para a etapa química de fluoretação e cloração e até passar então para as tubulações, onde ela vai ser distribuída e entregue para a população. Agora é com você. Revise todo esse conteúdo da videoaula, assista quantas vezes achar necessário. Pesquise sobre a origem da água que chega até a sua casa. Você sabe de onde ela vem? De qual manancial ela é retirada, né? Faça um desenho no seu caderno representando todas essas etapas do tratamento para que você consiga fixar melhor o conteúdo apresentado hoje. Por hoje é só, eu fico por aqui. Até a próxima.